Você já ouviu a história de como Maria Navalha aprendeu a sobreviver nas ruas após encontrar uma misteriosa mulher? Laroie a todos, e hoje vou te contar a história de Maria Navalha e Maria Mulambo. Maria aprendeu cedo que, para certas meninas, o amor não dura, e a infância, muito menos. Naquela madrugada abafada, o mundo desabou em estilhaços. O barulho de vidro quebrando cortou o silêncio da casa, seguido pela voz do padrasto gritando palavras sujas e por socos que pareciam arrebentar as paredes. A cada barulho, Maria prendia a respiração. A cada tapa, sentia que era nela que doía. Do corredor, viu a mãe cair. Os olhos suplicando por socorro, mas os lábios mudos, como se já tivessem aceitado aquilo como destino. Maria não pensou. Apenas agiu. Com mãos pequenas e trêmulas, pegou uma faca da cozinha. A lâmina era maior do que ela podia segurar direito, mas naquele momento parecia o único pedaço de coragem que lhe restava. Avançou como um raio mal guiado, como quem pula do escuro para o próprio fim. O homem a viu vindo. Riu. Desviou com facilidade. Desarmou-a e, com um empurrão, jogou-a contra a parede. Maria caiu com o rosto no chão e um gosto de sangue na boca. Mas o que mais doeu não foi o tombo. Foi o que viu ao se levantar. Sua mãe, parada. Olhos baixos. Sem um gesto. Sem uma palavra. Era como se Maria tivesse virado a vilã da história por ousar enfrentar o monstro. A menina gritou. E a resposta foi o silêncio. Um silêncio tão pesado que abafava qualquer esperança. O padrasto gritou que ela era uma ingrata. Que não queria mais sangue ruim naquela casa. Pegou-a pelos cabelos e arrastou até a porta. Cuspiu no chão, bateu a porta, e deixou Maria do lado de fora como quem descarta um trapo velho. Ela ficou ali por alguns minutos, de joelhos, tentando entender. Tentando acreditar que a porta se abriria de novo. Que alguém viria atrás dela. Ninguém veio. A rua estava vazia. O vento parecia zombar da sua solidão. O frio era outro tipo de agressão, mais lento, mais sutil. Maria levantou e caminhou. Sem saber para onde. Sem destino, sem calor, sem nome. As luzes da cidade piscavam ao longe como olhos indiferentes. O som dos carros, das vozes distantes, das sirenes, tudo parecia existir em outro mundo, onde crianças não eram expulsas de casa por tentar proteger a própria mãe. A ponte surgiu no caminho como um santuário triste. Maria parou no meio dela. Olhou para baixo. A água do rio era escura, espessa, parecendo chamar por ela. Não era coragem o que sentia. Era cansaço. Um cansaço que pesava mais que o corpo. Se nem minha mãe me defendeu, quem vai? A pergunta ecoava por dentro como um trovão silencioso. Colocou uma perna para fora da ponte. O salto parecia inevitável. O fim, até desejável. Então você vai desistir, menina. A voz veio como uma lâmina no escuro. Firme, baixa, poderosa. Maria quase escorregou, assustada, mas conseguiu se equilibrar e virou o corpo devagar. Ali, à sua frente, estava ela. A mulher tinha uma presença impossível de ignorar. Os cabelos escuros como as entranhas da noite desciam pesados sobre os ombros. A pele era morena como terra molhada, e o vestido roxo, simples e profundo, parecia feito de silêncio e mistério. Seus olhos brilhavam com algo que Maria não sabia nomear. Era encanto, mas também era ameaça. Era beleza, mas também aviso. Quem é você? Sussurrou Maria, tentando não tremer. A mulher não respondeu de imediato. Apenas a olhou com calma. Alguém como você, que já olhou para o fundo do rio e escolheu voltar. A presença dela não era humana. Ou, se era, trazia consigo um pedaço do invisível. Falava com doçura, mas não era fraca. Havia um peso em cada palavra, como se o tempo tivesse feito morada naquela boca. Você tem raiva. E tem razão de ter, disse a mulher, se aproximando. Mas também tem algo que poucos têm: coragem. Eu vi nos seus olhos quando segurou a faca. Maria,
Sem forças, caiu de joelhos. Chorou como nunca antes. Não era só pela dor recente. Era pelo acúmulo de coisas que nunca soube explicar. O abandono, a fome, o medo constante de não ser suficiente, o peso de ser mulher num mundo que só ensina silêncio. Ela contou tudo. Da casa, do tapa, da traição da mãe, do medo que sentiu e do vazio que agora puxava. A mulher a escutou em silêncio. Não interrompeu. Não consolou com mentiras. Apenas olhou. E quando Maria terminou, ela se abaixou, levantou o queixo da menina com 2 dedos e disse: "Você não errou. O erro é do mundo, que transforma amor em prisão e coragem em culpa. Mas há algo que você precisa entender, agora, antes de pular." Maria encarou aquele olhar profundo. Enquanto sua cabeça estiver erguida, ninguém, eu disse ninguém, vai poder quebrar você por completo. A única vitória deles seria ver você desistir. A mulher tirou algo do vestido. Uma pequena navalha. Brilhava sob a luz da lua. O cabo era vermelho. A lâmina, curta e firme. Colocou-a nas mãos de Maria com delicadeza. Não é para atacar. É para lembrar. Lembrar do que você é. Do que sobreviveu. Do que ainda vai ser. Maria segurou a navalha como quem segura a própria história. A mulher se afastou alguns passos, envolta por uma brisa que parecia vir de outro mundo. "Faça seu destino com a ponta da sua coragem", disse por fim. "E nunca mais baixe a cabeça para homem nenhum, nem para dor nenhuma." E então desapareceu na neblina que subia do rio. Maria ficou sozinha na ponte, mas não estava mais só. O vento continuava frio. A noite, ainda escura, mas algo dentro dela havia acendido. E enquanto voltava a caminhar, com os pés ainda frágeis e a alma renovada, Maria entendeu. A partir dali, ninguém mais escolheria o seu fim. Quando o mundo é uma arma apontada para você, há quem escolha fugir, e há quem aprenda a mirar de volta. Os dias que se seguiram aquela noite na ponte foram duros como pedra. Maria aprendeu que fome tem gosto de ferro, e frio tem o som seco das risadas de quem passa sem olhar. Dormia entre papelões e panos úmidos, tentando não ser vista. Quando era vista, precisava correr. Havia mãos que puxavam, olhos que invadiam, vozes que diziam "vem cá" com promessas que soavam como ameaça. Mas algo havia mudado nela. A navalha de cabo vermelho não era só um objeto. Era o símbolo de uma promessa. E Maria, mesmo frágil, não era mais a mesma menina. Trazia nos olhos a centelha de quem foi jogada fora e sobreviveu. A cada noite, atravessava a cidade como um vulto determinado. Observava. Aprendia. Dizia pouco, mas ouvia tudo. Sabia quem dominava qual canto, quem explorava quem, e quais meninas eram novas demais para aquele tipo de mundo. Ela começou a traçar mentalmente uma fronteira. E decidiu: onde ela estivesse, nenhuma mulher sofreria calada. Os meses viraram anos. Maria cresceu em silêncio. Seu corpo se moldava às exigências da sobrevivência, e sua alma se moldava à dor não digerida. Os cabelos longos, quase sempre soltos, caíam sobre os ombros como véu. Os olhos, antes assustados, tornaram-se 2 lâminas fixas. Nos becos, começaram a chamá-la de Maria Navalha. Não era apelido, era aviso. Diziam que, certa noite, um homem tentou bater na própria companheira ali, na frente de todos. Ela apareceu das sombras e o encostou contra o poste com a lâmina rente à garganta. O corte foi pequeno, quase carinhoso. Mas o homem fugiu e nunca mais foi visto. Depois disso, vieram as histórias. Homens sumindo. Corpos encontrados em encruzilhadas, com um único corte no pescoço. Preciso. Rápido. Silencioso. Na encruzilhada, havia sempre uma rosa vermelha. Nunca deixada. Sempre plantada. Não é vingança, diziam as mulheres. É justiça. Mas Maria não era cruel. Jamais levantava a mão sem razão. Ajudava meninas novas com roupas, comida, orientação. Criou laços com algumas senhoras de rua, mães solitárias,
vendedoras de flores noturnas. Dividia o pouco que tinha. A maioria das mulheres a temia, mas também a admirava. Havia algo mais nela. Uma presença que às vezes não parecia humana. Algumas noites, ela parava em esquinas antigas, as mesmas de sempre. Sentava, silenciosa, com a navalha no colo. Murmurava coisas que só o vento ouvia. E em certas madrugadas, juravam vê-la conversando com uma mulher vestida de roxo. Bela, séria, como se o tempo não a tocasse. É assombração, diziam uns. É guia, sussurravam outros. Maria nunca comentava. Mas, nessas noites, voltava com o olhar mais fundo, e com a cabeça ainda mais erguida. A cidade parecia pequena diante dela. Mas o passado tem um jeito cruel de andar em círculos. Foi numa noite abafada de verão. O asfalto quente, a brisa carregada, a sensação de que algo pairava no ar. Maria caminhava por um beco já conhecido, estreito, úmido, de paredes grafitadas por quem já tinha morrido ou desaparecido. Ao longe, uma figura caminhava em sua direção. No começo, ela não se importou. Homens cruzavam seu caminho o tempo todo. Mas havia algo naquele andar, naquela forma de arrastar os pés, naquele rosto. Então o tempo parou. Era ele. O homem que a expulsara de casa com gritos e tapas. O mesmo que ela enfrentou com uma faca. O mesmo que sua mãe, sua própria mãe, escolhera proteger. Estava envelhecido, os ombros caídos, a pele marcada por anos que não perdoaram. Mas os olhos... os olhos ainda tinham o mesmo desprezo. A mesma arrogância. Maria parou. O sangue queimou. A respiração ficou mais densa. Por anos, ela sonhara com esse reencontro. Por anos, ensaiara frases, confrontos, finais. Agora que ele estava ali, vivo e real, ela não disse nada. Apenas sorriu. Avançou. Mas ele foi mais rápido. Do casaco, puxou uma arma. E disparou. O tiro ecoou como trovão. O ombro de Maria foi atravessado com brutalidade. A dor foi aguda, rasgando carne e lembranças. Ela caiu. O mundo girou. O chão se aproximou. E, por um instante, o medo voltou. Um medo que ela pensava ter matado anos atrás. Mas ele estava ali. Cruel. Real. Paralisante. Não, sussurrou. Não de novo. E então, entre o pulsar da dor e o gosto de sangue, ela se lembrou. Da ponte. Do frio. Da mulher. Das palavras. Coragem não é não sentir medo, menina. É agir apesar dele. Com dificuldade, Maria levou a mão à cintura. A navalha ainda estava lá. Fria. Viva. Firme. O homem se aproximava, rindo. Achava que já tinha vencido. Que ela estava quebrada. Fraca. Ele mirou de novo. Mas antes que pudesse disparar, Maria lançou a lâmina. Foi um movimento limpo. Um giro que ela conhecia de cor. A navalha cortou o ar com um sussurro de justiça. A garganta do homem se abriu com precisão cirúrgica. Ele caiu ali mesmo. O sangue pintou o chão. A rua silenciou. E mais uma vez, uma vida violenta terminava onde a cidade cruzava consigo mesma. Maria, ainda sangrando, ficou de joelhos. Depois em pé. Olhou para o céu da madrugada. As estrelas pareciam mais perto. A dor latejava. Mas sua cabeça continuava erguida. Atrás dela, a brisa mudou. Agora você entendeu, disse uma voz doce e forte. Ela se virou. Era ela. A mulher do vestido roxo. Intocada pelo tempo. Olhos firmes como pedra e ternos como flor. Maria sorriu. Um sorriso de gratidão. Um sorriso de quem compreendeu algo que só a dor pode ensinar. Obrigada. Maria Mulambo. Mesmo após sua partida, havia quem jurasse ver Maria Navalha vagando pelas madrugadas, firme como sempre, silenciosa como nunca. Diziam que ela aparecia onde a rua chorava, onde uma mulher sozinha tremia ao ouvir passos atrás de si.
e que o som da sua navalha cortando o vento vinha antes mesmo da ameaça. Há relatos de homens que recuaram sem entender porquê, como se algo os empurrasse para longe. Como se o próprio medo ganhasse rosto. Outros juram ter ouvido sua voz sussurrando no escuro. Não se atreva. Para os mal-intencionados, Maria é o pesadelo. Para as feridas, é abrigo. E para as mulheres que caminham pelas ruas com o coração acelerado, ela é um escudo invisível. Alguns dizem que nas noites em que a lua some do céu, é quando sua presença se torna mais forte. Que ela anda com passos leves, mas deixa rastros profundos, como sangue seco na encruzilhada, ou a rosa que surge onde ninguém plantou. Ela já não precisa de carne, nem de endereço. Mora nas decisões das mulheres que não se calam. Vive nos olhos de quem ergue a cabeça mesmo sangrando. A cada mulher que se recusa a baixar os olhos, Maria Navalha renasce. Sua fé nunca foi feita de palavras bonitas, mas de atitude. Seu altar é o chão duro da rua. Sua reza é um silêncio que corta mais fundo que qualquer lâmina. E até hoje, quando uma mulher se vê encurralada, sozinha, prestes a desistir, ela pode sentir o vento mudar. Pode ver uma sombra surgir entre as luzes distantes da cidade. Pode ouvir, em algum lugar dentro de si, aquela velha voz dizer: coragem não é não sentir medo, menina, é agir apesar dele. E então, com a cabeça erguida e os olhos acesos, ela segue. Porque lenda que nasce do sofrimento não vira história. Vira força. Vira a lâmina. Vira entidade. Laroie, Maria Navalha da Encruzilhada. Que nenhuma mulher ande só, enquanto você andar com elas. Dizem que quem é protegido por Maria Navalha sente quando ela chega, não com barulho, mas com uma presença firme que faz o medo recuar. Suas protegidas não são escolhidas por títulos ou palavras bonitas. São as mulheres que já foram caladas, feridas, desacreditadas, mas que continuam de pé, mesmo cambaleando. São as que carregam cicatrizes por dentro, mas ainda assim estendem a mão para outra irmã em dor. São as que caminham pelas ruas com a cabeça erguida, mesmo quando o mundo inteiro tenta fazê-las baixar os olhos. E há também os homens que ela respeita, poucos, mas existem. Homens que não usam força para dominar, mas para proteger. Homens que não se calam diante da injustiça, que sabem a hora de recuar, a hora de ouvir e a hora de lutar ao lado. Esses, Maria observa com atenção e, às vezes, até com certo carinho. Mas seu coração, sua lâmina e sua missão pertencem, antes de tudo, a quem um dia foi descartada, e ainda assim escolheu lutar. E se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conto. E se você quer ter o seu comentário destacado, clique no botão Valeu Demais aqui embaixo.